bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Bom, você já percebeu que algumas pessoas passam pela mesma situação, mas adoecem de formas completamente diferentes? Por exemplo, duas pessoas vivem o mesmo trauma. Uma supera e a outra desenvolve ansiedade, depressão, dores crônicas, doenças autoimunes, vícios ou até mesmo câncer. Por quê? Será que a doença começa realmente no corpo? Ou será que o corpo apenas manifesta algo que começou muito antes, invisivelmente? Bom, hoje nós vamos entrar em um dos temas mais profundos e desconfortáveis da saúde moderna: a relação entre emoções, pensamentos, traumas, crenças. Vamos falar sobre a epigenética, a neurociência, a autocura e doenças emocionais. E já quero te avisar, esse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu corpo. Porque talvez o seu corpo nunca tenha sido o seu inimigo. Talvez ele esteja apenas tentando te contar alguma história. Bom, mas afinal de contas, o que são as doenças emocionais? Durante muito tempo, a medicina tratou a mente e o corpo como coisas separadas. Mas hoje, a própria ciência começa a reconhecer algo que é revolucionário. Emoções alteram a biologia do nosso corpo. Estresse crônico altera hormônios, traumas alteram o cérebro, ansiedade altera os neurotransmissores, solidão altera a inflamação, pensamentos repetitivos alteram o sistema nervoso, ou seja, o corpo escuta tudo! Mesmo aquilo que você tenta esconder de si mesmo. E é exatamente aqui que entram as chamadas doenças emocionais. Não significa que a doença não existe, ela existe. A dor é real, o sintoma é real, a inflamação é real, mas muitas vezes a origem desse desequilíbrio começou muito antes do físico. E hoje a neurociência começa a confirmar isso também. Hoje sabemos que o cérebro possui a neuroplasticidade. Isso significa que ele muda constantemente, de acordo com os seus pensamentos, emoções, hábitos, o ambiente e as experiências que você vive. O cérebro definitivamente não é estático. E o mais impressionante, o corpo responde aos padrões emocionais como se eles fossem uma realidade física. Então, quando uma pessoa vive constantemente em medo, estresse, hipervigilância, ansiedade, culpa, ressentimento, o cérebro ativa repetitivamente o mesmo sistema de sobrevivência. E isso vai gerando o quê? Aumento de cortisol, inflamação, desgaste celular, queda de imunidade, desequilíbrio hormonal e assim uma cascata de consequências. Ou seja, as emoções crônicas se tornam uma química crônica que se torna uma doença crônica. Você já ouviu falar na epigenética? Essa é uma ciência que mudou tudo. Durante décadas acreditou-se que os genes determinavam quase tudo. Mas então surgiu a epigenética. E aí ela mostrou algo impressionante. Os genes podem ser ativados ou silenciados de acordo com o ambiente interno e externo em que a pessoa vive. Bruce Lipton, que é um biólogo celular e um dos maiores nomes da epigenética, passou a defender que nós não somos vítimas do DNA. O ambiente emocional influencia diretamente a expressão genética. Então isso significa que pensamentos, emoções, alimentação, ambiente, relacionamentos, a sua percepção de vida alteram o funcionamento biológico do seu corpo. E isso muda tudo. Porque deixa de existir aquela ideia de que eu sou assim e pronto, acabou. O corpo está constantemente respondendo ao estado em que você vive. Bom, existe um termo científico chamado efeito placebo, que é a prova científica do poder da crença. E talvez nenhuma prova seja tão poderosa quanto o efeito placebo. As pessoas apresentam uma melhora real na dor, em sintomas, em doenças e até nos exames clínicos, mesmo recebendo substâncias sem efeito nenhum farmacológico. Agora me responde, por quê? Porque o cérebro acreditou. E quando o cérebro acredita, o corpo simplesmente responde. Um dos casos mais conhecidos
sobre o poder da mente, sobre o corpo, que eu quis trazer para vocês hoje é o do Joe Dispenza. Bom, antes dele se tornar um pesquisador da consciência, da neurociência e da epigenética, ele sofreu um grave acidente durante uma competição de ciclismo. E ele foi atingido por um veículo e teve múltiplas fraturas na coluna. Os médicos recomendaram uma cirurgia complexa, com colocação de hastes metálicas, disseram que talvez ele nunca mais voltaria a andar normalmente, enfim. Descredibilizaram totalmente o caso dele. Mas ele tomou uma decisão que parecia até absurda e meio louca na época. Ele se recusou à cirurgia. E durante semanas ele começou a estudar obsessivamente a relação entre a mente e o corpo. Todos os dias ele entrava num estado profundo de visualização e de concentração, imaginando detalhadamente a coluna dele se reconstruindo vértebra por vértebra. Então ele não só pensar positivo, ele tentava sentir emocionalmente no corpo como se ele já estivesse curado. E contra todas as expectativas médicas, o Joey começou a melhorar. Sem cirurgias, sem placas metálicas, sem os procedimentos que haviam dito serem indispensáveis. Bom, essa experiência transformou completamente a vida dele. E a partir de então ele fez uma promessa, que ele mergulharia nos seus estudos sobre neuroplasticidade, epigenética, efeito placebo, meditação e autocura. E hoje, Joe Dispenza se tornou uma das maiores referências mundiais quando o assunto é o impacto da mente, das emoções e da consciência humana sobre o corpo humano. E independentemente do que cada pessoa acredita sobre o caso dele, existe uma pergunta que é impossível de ignorar. Quantas capacidades do corpo humano nós ainda não compreendemos completamente? Já parou para pensar? Essa eu vou deixar pra vocês. Comentem aí nos comentários o que vocês acham. Eu adoro recomendar documentários, filmes, e um que eu gostaria muito de recomendar pra vocês assistirem é o documentário Heal, O Poder da Mente. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês poderem conseguirem acessar gratuitamente no YouTube e tem também em outras plataformas. Bom, nesse documentário mostra então relatos reais de pessoas que passaram por mudanças profundas após alterações emocionais e comportamentais. Mas isso vai muito além do documentário. A pesquisadora Kelly Turner estudou milhares de casos de remissão espontânea do câncer ao redor do mundo inteiro. Pessoas consideradas sem chances, desacreditadas pela medicina moderna, apresentaram regressão completa da doença. E sabe o que muitos desses casos tinham em comum? Mudanças profundas, gente, eu falo isso até arrepio. Mudanças profundas nas emoções delas, nos estilos de vida, no propósito, nas relações que elas vivem, na espiritualidade delas, independente de religião, e na percepção que elas tinham da vida, que muda tudo. Isso significa abandonar o tratamento médico? É claro que não. E isso é extremamente importante. A proposta da saúde holística não é negar a medicina, é entender que talvez o corpo precise de muito mais do que remédios. Bom, e agora, unindo um pouco o conteúdo científico com a parte espiritual, fazendo uma citação de um livro antigo sagrado que é muito cultuado aqui do Brasil, existe uma passagem bíblica que talvez represente perfeitamente tudo aquilo que hoje a neurociência, a epigenética e até o efeito placebo começam lentamente a explicar. A história da mulher que sofria há anos com uma hemorragia constante. Segundo essa história da Bíblia, ela já tinha procurado diversos médicos, gastado tudo que tinha e nada resolvia. Ela estava doente, se não me engano, há mais de 30 anos, algo do tipo. Muito cansada, muito desacreditada, muito excluída socialmente. Até que um dia, no meio de uma multidão cercando Jesus, ela toma uma decisão silenciosa. Ela acredita. Mas não acredita tentando pensar positivo. Ela simplesmente sabia. Ela tinha certeza de que se ela alcançasse aquele homem, ela teria a cura dela. Ela não tinha dúvida. Essa é a fé raciocinada, é a fé sem dúvidas.
existe uma diferença enorme entre esperança e convicção. Então, naquele momento, ela dizia para si mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Olha o quanto isso é forte. Então, em meio a dezenas de pessoas tocando Jesus ao mesmo tempo, ele para tudo e pergunta: quem me tocou? Os discípulos até estranharam. E eles falaram: Jesus Cristo, tá todo mundo te tocando. E aí, então, vem uma das frases mais profundas da Bíblia. Ele disse assim: alguém me tocou porque de mim saiu o poder. E ao olhar para aquela mulher, Jesus disse: filha, a tua fé te curou. Repara numa coisa importante, ele não disse: eu decidi te curar. Ele aponta novamente para algo interno dela. Hoje, talvez a ciência chamasse isso de coerência emocional, ativação neurológica, resposta psicossomática positiva, expectativa biológica profunda, tem vários nomes, né? Mas há milhares de anos atrás, a linguagem era outra. Então, Jesus ensinava através de parábolas, porque aquela humanidade ainda não tinha uma linguagem científica avançada o suficiente para poder compreender esses conceitos que são complexos, né? O que hoje nós chamamos de neuroplasticidade, reprogramação mental, programação neurolinguística, influência da crença sobre a biologia, talvez naquela época fosse chamado apenas de fé. Talvez um dos maiores erros modernos tenha sido reduzir a fé à religião, quando na verdade ela pode estar profundamente ligada ao estado interno em que o ser humano sustenta dentro de si. Porque o corpo não responde apenas ao que você faz, mas principalmente ao que você acredita ser verdade. Fique com essa pedrada pra você. Bom, pessoal, o meu objetivo aqui nesse canal é trazer para vocês uma visão de que talvez o futuro da saúde não esteja apenas em máquinas mais modernas. Talvez esteja em lembrar algo que a humanidade esqueceu. O corpo não funciona separado da mente, das emoções e da energia. E talvez a cura comece no momento em que você para de lutar contra o próprio corpo e começa a finalmente escutar ele. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, curta, compartilha, comenta aqui embaixo. Vamos criar polêmicas, vamos conversar sobre o assunto. E se inscreva neste canal, porque nos próximos episódios nós vamos aprofundar mais nas doenças específicas, na linguagem do corpo, nos traumas, na espiritualidade aplicada e as conexões invisíveis entre a mente, as emoções, a energia e a saúde. Ativa aí esse sininho e vem fazer parte do universo da saúde holística Brasil. Te vejo até mais.